Olá pessoal, boa noite. Eu sou Marcela Liminho, trabalhadora do Centro Espírita Maria Imaculada. Estou aqui com vocês hoje para fazer mais uma doutrinária virtual com um tema muito especial, que significa a paz começa em mim. Primeiramente, queríamos pensar aí que estamos conectados pelo coração, à distância, mas juntos, conectados na vibração do bem, da paz, juntamente com os nossos irmãos, mentores da casa, para que possamos falar um pouco hoje sobre esse tema que é tão necessário e que possa aí trazer para a gente alguns insights em relação à nossa vida. Agradecemos imensamente por essa oportunidade, assim seja. Bom, eu comecei a preparar essa palestra, né? Quando eu estava vindo, eu estou fora da minha casa, numa viagem a trabalho, e eu comecei a pensar nela num voo que eu estava vindo para cá. E assim, era um dia espetacular, do ponto de vista estético, né? Tava um dia lindo de sol, com assim o mar incrivelmente sereno. O avião decolou aí em cima por cima do mar, né? O céu com aquele azul estonteante e as nuvens parecia que tinham sido colocadas assim sobre o céu. Eu tirei uma foto para compartilhar com vocês, porque de fato foi uma imagem muito bacana, né? E pensando aí, olhando nesse momento aí, entrando em contato com essa natureza, com esse deslumbre, né, do mundo material aqui, do ponto de vista dos seus encantos, eu pensei assim, poxa, essa harmonia, essa beleza e essa serenidade, né, que a gente precisaria ter internamente, né, e que nem sempre e muitas vezes a gente não consegue. Essa imagem aí, gente, me inspirou a pensar aí sobre esse tema, né, sobre isso que a gente está discutindo aqui. A paz começa em mim. Bom, e assim, eu sempre digo que esses temas são como presentes, né? Que vêm assim para mim em momentos bastante oportunos. Como se de fato eu precisasse estar pensando mais sobre isso. E a gente pode até pensar assim que é clichê falar em paz, né? Que a paz começa em nós mesmos. É como se fosse quase uma coisa que a gente já soubesse, que a gente já dominasse. Parece óbvio, mas essa obviedade só é assim no papel, né? Porque na prática não é tão simples assim. A gente cresceu ouvindo que quando um não quer, dois não brigam, né? Mas no final das contas eu entendo que esse tema aí, a questão principal dessa frase, do tema da nossa palestra, a paz começa em mim, é um retorno àquela máxima do Espiritismo, né? Que diz que a cura está em você mesmo, né? E eu digo a vocês assim, para mim, essa é o principal ensinamento do Espiritismo, no que diz respeito a mim, né? Quando eu entro em contato com a doutrina. É aquela questão de que o foco está na gente e não nas pessoas, né? É sempre a gente. Sempre somos nós que precisamos realizar algo e não o que está fora, né? Sempre o que está dentro. E é duro reconhecer isso, né? Não é fácil a gente reconhecer. A gente está muito acostumado a culpar o destino, culpar o outro, culpar a vida e até culpar Deus, né? Dos nossos problemas.
mas eu entendo que a evolução está aí, né? Está em a gente entender que somos os responsáveis pelo que acontece com a gente e a gente precisa assumir isso todos os dias, para que de fato a gente possa trilhar aí o nosso caminho de evolução da melhor forma possível. Mas voltando à paz, quando falamos, né, essa palavra, falando em paz, remete imediatamente à questão da guerra. E ainda mais agora que estamos vivendo aí essa situação, até procurando uma palavra para dizer, né, trágica entre a Rússia e a Ucrânia. E assim, gente, na boa, né, já poderíamos passar sem essa. Não cabe mais, né, no meu entendimento, e eu acho que da maioria das pessoas, não cabe mais na humanidade a gente estar em guerra, né, em guerra nos outros países. Assim, não, mas agora, né, que a gente viveu essa situação aí da pandemia, ainda estamos vivendo, né? Entendo que foi assim na melhor das hipóteses, assim, um super freio de arrumação na vida da humanidade, onde as pessoas tiveram que parar, refletir, acontecer algo, foi algo que aconteceu que nunca tinha acontecido na vida dessas pessoas, né? A gente já teve outras situações de doença no mundo, mas não éramos nós que estávamos aqui, ou se éramos nós enquanto espíritos, entendo que a gente não lembra, né? Ou seja, algo inédito que aconteceu na vida desses encarnados que estão aqui nesse momento da Terra. E, de fato, que fez a gente repensar novas formas de viver, refletir sobre ter cuidado consigo e com o outro, né? O quanto o descuidado comigo pode impactar na vida de outra pessoa, que levou tantas vidas e deixou tantas outras vidas de pessoas em falta aqui na Terra. E a gente ainda não sai de uma pandemia e a gente já começa aí a enfrentar essa situação da guerra, né? E que, na verdade, a guerra acontece por conta da ganância, né? Por conta do poder e por essa busca pelo acúmulo de bens materiais. É difícil a gente entender, né? A gente que concebe o espiritismo como um processo de evolução da vida eterna, né? De você estar em constante melhoria, e nessa perspectiva de que a vida da gente, na verdade, é espiritual, porque nós somos espíritos, que a gente está aqui passando um tempo para se melhorar e acontece tudo isso. De fato, ainda tem pessoas que têm esse foco na vida totalmente material. É difícil a gente conceber, mas a gente também, nesse momento, pode ficar com raiva, chateado, mas o que vale para os outros momentos de não julgamento, de entender o processo de evolução de cada um, vale também para mim, né? A gente deve achar as formas de indignação que sejam seguindo aí os ensinamentos de Jesus e não dando troco na mesma moeda. Mas assim, quando a gente pensa, será que a guerra é só essa mesmo? Será que é só essa a guerra que a gente está vivendo aí entre a Rússia e a Ucrânia? Eu fui procurar lá no dicionário o significado de guerra e ele vai dizer que guerra é assim, qualquer luta ou combate com ou sem armas, conflito e disputa. E vejam que se isso não é o que a gente faz todos os dias nas pequenas coisas. Vamos refletir um pouco sobre isso. No dia a dia, nós travamos muitas guerras, né? Com pessoas, com coisas. Às vezes a gente luta para conseguir coisas e, sobretudo, com nós mesmos, né?
Então, essa busca da paz não é um atributo aí da ONU e dos países que estão tentando ajudar nesse conflito. É um atributo de todos nós, né? Esse desafio de buscar a paz é nosso, todos os dias. E, como diz o tema dessa palestra, começa em nós mesmos. E aí eu fiquei refletindo quais seriam as formas, né, de a gente encontrar a paz. E fiquei pensando que a gente tem conseguir separar aí em dois aspectos. Primeiro, na relação com nós mesmos, né? Como é que a gente, já que a paz tem a ver também que a gente pode estar em eterno conflito com nós mesmos, então como seria aí essa forma, quais seriam as formas de buscar a paz na relação com nós mesmos? E aí, entendi que a primeira de tudo é a gente se reconhecer como espírito, né? É incrível como a gente poderia evitar muitos problemas se a gente tivesse essa clareza assim consolidada dentro da gente, né? Que nós somos espíritos, como eu falei antes, que a gente está aqui no processo de evolução, que é uma passagem, que a gente não tem nada, né? Não tem coisas materiais, não tem pessoas, não tem títulos. Nós somos apenas um espírito em busca aí de se desenvolver. Se a gente encontra paz também, gente, com nós mesmos, se a gente tem compaixão com os nossos erros, se a gente não fica se martirizando pelo que a gente fez, né? Eu entendo que um certo incômodo e indignação com o que a gente faz, com o erro que a gente comete, é inevitavelmente necessário para que a gente consiga refletir, mas que a gente possa não ficar nisso e evoluir. Se dar conta, entre em contato com a compaixão, vamos aí, estamos em frente e vamos partir para outra. Então, essa compaixão com nós mesmos, com os nossos erros, é algo que ajuda muito a gente a encontrar essa paz interior. Uma outra forma que eu entendo é cuidando da nossa vibração, né? Dos nossos pensamentos, se dando conta de quando você vai se desestabilizar, se dando conta e refletindo antes de falar, né? Às vezes uma fala traz para você não estou nem falando do outro, né? Que aqui a gente está falando de nós mesmos, mas traz para você um sentimento de que você não devia ter dito aquilo, de que bastaria aí 5 segundos, não precisaria nem 10 para que a gente pudesse refletir e evitar um conflito que vai trazer para você aí um desconforto e uma situação negativa. Então, cuidando da nossa vibração, dos nossos pensamentos, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que é muita notícia ruim, muita coisa ruim, enfim. Vamos pensar o que nos traz, nos traz coisas boas, né? Pensar o que nos traz alegria. Aqui eu não estou querendo que a gente fique fora do mundo, né? E não assista a notícia. Eu até que tenho um pouco dessa tendência, não gosto muito de ficar assistindo muito noticiário, porque isso não me faz bem. Mas a gente está encarnado, a gente precisa saber das coisas que estão acontecendo, obviamente, mas a gente não precisa ficar o tempo inteiro focado nisso. A gente precisa cuidar da nossa vibração e dos nossos pensamentos. Cuidar do que ouvimos, cuidar do que assistimos. E cuidar, sobretudo, do que pensamos, né? Uma outra forma que eu entendo que faz com que a gente encontre a paz com nós mesmos é cuidando dos nossos medos, né? Eu entendo que o medo
traz para a gente aí um desconforto e pode desencadear uma série de ações que faz com que a gente perca esse senso de paz com nós mesmos, né? E eu fiquei pensando assim no maior medo, né, que poderia ter. Claro que isso é um sentimento individual de cada um, mas para mim eu fiquei pensando assim, meu Deus, acho que o medo que é mais universal aí, apesar de a gente ter a clareza, né, quem é espírita tem a clareza aí do que vem pela frente, que é uma vida, temos toda uma vida aí pela frente de eterna, né, de desencarnado, mas eu acho que é o medo da morte, né? A gente eu entendo que a gente se perturba muito com o medo da morte. É claro que ninguém quer morrer e que a gente tem que fazer valer o tempo que a gente está aqui encarnado. Mas se a gente voltar para a primeira coisa que eu falei lá, de a gente se reconhecer como espírito, a gente tem uma tranquilidade maior relacionada a esse medo da morte. Refletindo sempre que esse medo da morte pode estar relacionado ao apego mesmo que a gente tem, né? As coisas aqui da Terra, as pessoas. A gente precisa entender que a única coisa que a gente tem de verdade somos nós mesmos, né? Todo o resto não é nosso, né? A gente se relaciona com as coisas, com as pessoas, mas não é nosso. Então, assim, o desapego, a prática do desapego é uma prática que eu entendo também que leva ao encontro da paz interior, né? Para que a gente possa ter mais tranquilidade vivenciando as situações daqui da vida terrena. E pensando aí na relação com o outro, né? Como é que a gente pode manter a paz aí, formas de manter a paz na relação com o outro. A começar por não julgar, né? Por evitar aí esses julgamentos que fazemos sempre, né? Entendendo aí que cada um está em processo de evolução, né? Cada um tem o seu processo evolutivo. Inclusive as pessoas que estão aí promovendo a guerra, né? Então a gente tem que ter compaixão, tem que ter, não julgar, mas a gente tem a gente tem os nossos pensamentos, mas assim, nossos pensamentos não devem ser nunca ao contrário do que Jesus nos ensinou, né? Nós não somos Jesus, obviamente, mas estamos aqui no processo de evoluir. E a gente tem nas práticas deles, nas palavras deles, um excelente direcionamento. Então, o não julgamento, esse entendimento que cada um está no seu processo evolutivo. E assim, uma coisa muito simples, mas que eu entendo que faz muita diferença no encontro da paz com o outro, é a questão da gentileza, né? Você sendo gentil com o outro, eu entendo que isso pode promover assim grandes mudanças no comportamento da outra pessoa, né? A gentileza, gente, eu vejo sempre a gentileza como aquela imagem que a gente joga uma pedrinha na água e aí a gente vê, né, os círculos se aumentando. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar o que eu estou falando, mas assim, a gentileza vai reverberando, né? Em uma pessoa que vai passando para outra pessoa e por aí vai. E são nas coisas mais simples, mas as coisas mais simples podem mudar muito a vida das pessoas. E pode fazer com que mude o humor, né? Vou dar um exemplo banal para vocês, simples, né? Banal não, mas simples para vocês entenderem do que eu estou falando e desse poder que a gente tem sendo gentil com as pessoas, né? Eu
entre em contato com a pessoa, o problema aqui no meu quarto tá tendo um problema sério com a fechadura. Toda hora eu chego aqui e não consigo entrar com a fechadura aqui do hotel. E aí eu tinha vários motivos para me chatear, né? Porque eu saio, chego e tá assim, aí eu tô no quarto andar do hotel, tenho que descer, andar até o elevador, descer de sapato alto, já cansado do dia inteiro do congresso, enfim. Teria todos os motivos, mas as pessoas, se a gente parar para pensar, as pessoas que estão aqui, elas estão trabalhando, né? E, enfim, elas não são culpadas se a gerência do hotel não fez a manutenção aqui nas portas, as pessoas da manutenção especificamente. Então, eu cheguei aqui e subiu uma pessoa na portaria comigo e veio, tentou programar o negócio, não deu certo, e eu esperando. Aí o rapaz falou da portaria, né? Tem que chamar uma pessoa da manutenção, que a moça já está aqui esperando bastante tempo, enfim. O rapaz chegou e ele já veio tenso, andando tenso, achando que, né, que eu estava chateada. E quando ele chegou, eu falei: moço, o senhor vai ser meu salvador, é o salvador da pátria aqui, porque o outro rapaz tentou, não conseguiu, eu quero ver se você vai conseguir. Enfim, fui levando as coisas na brincadeira, né? E isso mudou assim a fisionomia do rapaz, né? Que já estava tenso, super preocupado. E no final das contas tudo se resolveu. Ele me agradeceu muito, pediu desculpa. Enfim, é um exemplo simples, e nem sempre também eu consigo ser assim, tá, gente? Para não ficar achando que eu sou exemplo de todas as boas formas de lidar com as pessoas. Não, mas quando a gente consegue é muito bom. E isso faz com que isso vai se reverberando. Agora imagine se eu chego aqui, o rapaz faça um escândalo, sou grosseira com a pessoa, não compreendo que a situação não depende dele, sou grosseira com a pessoa já vai nervosa, chega em casa, a mulher fala alguma coisa, ele já briga com a mulher porque já está chateado, desde do momento da situação que ele viveu no trabalho. E aí pronto, e aí a gente vai reverberando a impaciência, a chateação. Não, a gente tem que reverberar a gentileza e assim o cuidado com o outro, né? É isso que eu acho que é uma grande fonte de cultivo da paz. E começa na gente, na forma como a gente lida com as situações da vida, na forma como que a gente lida com as pessoas e com nós mesmos, como a gente já comentou. Então eu entendo que a paz é aí o resultado de uma vida de equilíbrio consigo mesmo, né? Com as pessoas e com as coisas da terra. Porque de fato, eu vou dizer a vocês, às vezes as coisas da terra e a forma como a gente lida com as coisas da terra traz pra gente uma vida perturbada, né? Perturbada, de muita luta, de muita busca. Às vezes essa perturbação da relação das coisas da terra faz com que a gente faça coisas que não estão de acordo aí com a doutrina, né? A doutrina eu falo assim do foco no bem, né? De a gente fazer o bem para as pessoas, que a gente muitas vezes essa relação desenfreada com as coisas da terra faz com que a gente assim potencialize o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? E isso não é bom para o nosso caminho de evolução. Então, eu acho que o equilíbrio é a palavra-chave aí para pensar, porque a gente está encarnado, então a gente precisa se relacionar com as coisas da Terra, né? A gente está encarnado, a gente precisa se relacionar com as pessoas para evoluir. Mas para isso a gente precisa tentar viver de uma forma que o equilíbrio de uma forma que seja equilibrado. Eu gosto muito de pensar assim no equilíbrio, né? Como se fosse um carro blindado. Como se a gente fosse um carro blindado. O carro blindado, ele quando ele tem assim um material, né? Uma blindagem
que não permite que as balas atinjam as pessoas que estão dentro do carro. E isso, gente, se a gente parar para pensar que nós somos, né, esse carro, e que a gente está vivendo aqui, muitas vezes a gente recebe aí algumas balas, mas isso machuca, mas não altera o que está dentro da gente, né? Se a gente consegue imaginar, ter a clareza de situações ruins que a gente esteja passando, de conflito, e a gente consegue imaginar aí essa proteção, né? Essa blindagem, a gente tem a condição de viver uma vida de forma mais equilibrada. Porque a gente está encarnado, como é que eu posso dizer? Usando a metáfora do carro blindado, os tiros vão vir, né, fatalmente de um lugar ou de outro, porque a gente está aqui vivendo diversas situações, diversas oportunidades de a gente aprender, mas se a gente conseguir estabelecer aí esse equilíbrio e ter essa blindagem para que as coisas do externo não atinjam a gente, né, a gente consegue viver uma vida mais equilibrada e mais em paz. Então, e assim, eu vejo que essa coisa do equilíbrio como algo bem importante para o estabelecimento para a manutenção da nossa paz interior, né? Porque eu acho que o desafio é a gente manter esse espírito. É fácil você entrar em contato com a paz lá em cima, no avião, olhando para baixo e vendo ali aquele espetáculo da natureza, do céu, do mar, das nuvens, aquela harmonia perfeita dos elementos criados aí por Deus. É fácil, mas permanecer com esse sentimento diante das adversidades aqui do mundo, da Terra, é difícil, e com as pessoas também é difícil, né? É difícil, assim, não entenda isso como uma coisa, que eu posso dizer, impossível, né? E como se fosse uma desculpa para a gente não fazer. Não, assim, é fácil a gente viver, entrar em contato com a paz, mas mantê-la é um grande desafio. E é sobre isso que a gente está falando aqui, né? E assim, essa manutenção tem a ver com essa forma como que a gente permite que as pessoas e as coisas daqui da vida material atinjam aí o nosso interior, né? Então é como se a gente tivesse aí meio que blindado para o exterior, mas de forma contrária, a gente precisa deixar com que essa paz, e a gente tem esse poder que a paz do nosso interior reverbere para o exterior. Então a gente não deixa que o interior atinja a gente, mas se a gente tem uma paz no coração, a gente tem uma alegria, né? É uma gratidão pela vida, e isso fatalmente vai reverberar aí pelas outras pessoas, pelos outros ambientes. Veja se vocês não já viveram situações onde tinha uma situação de conflito e uma pessoa chegou e a energia da pessoa conseguiu aí transformar e amenizar aí a situação de conflito que estava acontecendo, né? Como se aquela energia vai se espalhando. Então a gente precisa se proteger do externo, mas a gente deve aí expandir a nossa energia interior para que a gente possa estar reverberando essa paz que começa na gente, mas que pode e deve reverberar pelo mundo. E o Evangelho, né, ele vai dizer que a paz do coração, essa paz que a gente está falando, é a única felicidade real neste mundo. Vejam, né, que tem a ver com as coisas que eu falei aí do mundo, das coisas do mundo material. A paz do coração é a única felicidade real neste mundo. Então, de fato, é algo que a gente precisa refletir, pensar. Aqui são apenas alguns insights. Cada um precisa pensar e refletir como é que está promovendo essa paz em si e reverberando ela no mundo, né? E assim,
É importante pensar que a paz como resultado do cultivo do amor, né? Gente, e se a gente fala em amor, a gente está falando em caridade, né? E no Evangelho traz essa questão, traz essa abordagem. Ele diz assim: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz, e no céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Então, gente, a gente gira, né, falando sobre várias coisas aí na doutrina espírita, mas a gente sempre cai aí na questão da caridade. Então, a caridade, a prática da caridade é também algo que, assim, potencializa esse cultivo do amor dentro do seu coração. E o amor tem tudo a ver com a paz, né? A paz que a gente está querendo construir em nós mesmos. E assim, a gente precisa se inspirar, né, sempre nas palavras de Jesus, né? E assim, trazendo mais uma vez o Evangelho, ele diz assim: são eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Vejam se não é tudo isso aqui que a gente está falando, né? Tudo isso que a gente falou, da luta que muitas vezes a gente trava com as coisas da terra, do destempero na relação com o outro e da necessidade de a gente trazer aí, pela nossa prática, a construção da nossa paz interior. Não dá para a gente ter uma prática totalmente distoante dos ensinamentos de Jesus, distoante da humildade, distoante da caridade, da generosidade, e a gente ter e construir essa paz aí internamente. Uma coisa está andando com a outra, né? E não tem assim o primeiro e o depois. A gente vai fazendo, praticando e vai construindo essa paz que a gente construiu já nos dá força para a gente continuar praticando, e assim a gente vai vivendo nesse caminho, construindo aí tijolinho por tijolinho a paz que a gente precisa em nós mesmos, para que a gente possa, a partir daí, a partir de nós mesmos, ir construindo um mundo melhor e um mundo mais em paz, né? A paz não é um remédio que é jogado aqui na Terra, né? A paz é uma construção individual e coletiva. E é nessa perspectiva que a gente precisa ter em mente. A paz começa nas pequenas coisas, para que isso vá reverberando para as grandes coisas. E a gente pode fazer, sim, muita coisa, né? A gente pode começar por a gente praticando. E para fechar, né, essa palestra aqui, essa fala sobre a paz, eu queria trazer para vocês, compartilhar com vocês uma fonte de inspiração de paz. Eu fiquei refletindo assim, que às vezes a gente está internamente um pouco bagunçado, né? Como é que a gente poderia se arrumar? E eu vejo que, para mim, muitas vezes que eu estou, por exemplo, tentando dormir, não consigo, com a mente pensando em várias coisas ao mesmo tempo, eu tenho na minha mente algumas imagens refúgio, né? Que são imagens da natureza, de lugares que eu visitei, que eu, naquele momento que eu estava ali, naquele lugar, eu registrei elas na mente. E quando eu preciso aí, que eu estou um pouco precisando relaxar, precisando
focar na questão da tranquilidade, eu visualizo aqueles ambientes e eu consigo aí, junto com a respiração, ser um ótimo recurso para mim de busca da tranquilidade. E todas essas imagens são imagens da natureza, né? Então, eu entendo que a natureza é uma fonte de inspiração da paz. Não é à toa que eu comecei a palestra falando daquela imagem que eu vi lá no voo, e eu vou finalizar aqui falando isso. Experimentem buscar imagens de refúgio para vocês, né? Imagens de pôr do sol. Na minha mesmo tem imagens de montanha, imagens de cachoeira, imagens do mar, né? Que estão na minha mente, que eu busco ela para que quando eu preciso aí, juntamente com a respiração, me colocar de novo no eixo aqui. São recursos que cada um vai encontrando no seu e que eu acho que é uma prática do autoconhecimento. Cada um entender o que faz bem e o como é que pode buscar aí a paz nesses momentos, sobretudo, que a gente precisa encontrá-la. E para finalizar agora de verdade, eu quero trazer para vocês uma música, né, que é muito conhecida e que uma pena que eu não tenho aí o dote de cantar, né? Mas eu vou recitar aqui para vocês, que é uma música de Nando Reis, que a gente possa encerrar esse bate-papo aqui com essa mensagem tão bacana. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz, pelas crianças, pelas florestas, pela coragem de mudar, pela justiça, a liberdade, a beleza de te amar. Paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora de a gente construir a paz. Ninguém suporta mais esse desamor. Paz, pelas crianças, pela floresta, pela coragem de mudar, pela justiça, a liberdade, pela beleza de te amar. Paz, para o mundo novo, a esperança. E assim, finalizo aqui mais esse momento, agradecendo imensamente a oportunidade de entrar em contato com esse assunto e trazer aqui para vocês alguns insights. Fique com Deus e na paz. Muito obrigada.